A paz do nosso Salvador, Yahshua Mashiach, para todos aqueles que creem no sacrifício do ungido no Calvário. Aqui quem vos fala é o irmão André do canal As Duas Casas de Israel Oficial. Eu quero estar falando um pouco hoje a respeito de Mateus capítulo 24, versículo 40 e 41, que diz: dois homens estarão no campo, será tomado um, deixado o outro. Duas mulheres estão no moinho, né? Será levado uma e deixada a outra. Meus irmãos, esse texto é um texto difícil de interpretar, porque algumas pessoas dizem, dentro desses dois versículos, que aí é o rapto, que é o arrebatamento secreto. Outras pessoas dizem, né, que esses dois versículos tá falando que isso aconteceu no tempo que o general Tito, no ano 70, depois do ano 70, entrou dentro de Jerusalém e fez isso. Mas não tem nada a ver. Se nós formos analisar pelas escrituras, comparando coisas espirituais com coisas espirituais, a gente vai ver que esse homem que está no campo e essa mulher que está no moinho, tanto o homem será levado um e deixado o outro, e a mulher que está no moinho será levado um, deixado o outro, é a mesma pessoa. Por que é a mesma pessoa? Tanto a mulher do moinho, que o mestre está falando, ela é a mesma pessoa. Tanto o homem do campo é o mesmo. Porém, muitos não compreendem que quando o mestre está falando, ele está dizendo que dois homens estão no campo, será tomado um, deixado o outro. Meu irmão, ali está mostrando que o espiritual está subindo, está indo, mas a carne ficou. Vamos ver isso à luz da Bíblia e faça uma comparação. Vamos ver à luz da palavra do Criador. Vamos ver aqui em 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15. Vamos estar lendo. Eu vou ler só o versículo 50, mas depois eu vou estar lendo aqui também outro versículo. O versículo 50 de 1 Coríntios capítulo 15 diz assim: irmão, eu declaro a vocês que carne e sangue não pode herdar o reino do Criador. Carne e sangue não pode herdar o reino do Criador. Opa! Então agora já dava para você fazer um paralelo no que o Mashiach disse em Mateus 24, 40 e 41. Porque se você for analisar que será tomado um e deixado o outro, o texto está dizendo que carne e sangue não entra no reino do Criador. Não pode herdar o reino do Criador. Então, se a carne e sangue não pode herdar o reino do Criador, quem é esse que está sendo tomado e quem é esse que está sendo deixado? Aqui em Coríntios, capítulo 15, nós já podemos ver quem é. Olha o que diz aqui do versículo 12 em diante. Ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não há ressurreição dos mortos, se não há ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Mas que isso seremos considerados falsa testemunha do Criador, pois contra ele testemunhou que ressuscitou o ungido dentre os mortos. Mas se de fato os mortos não ressuscitam, ele também não ressuscitou a Cristo,
Pois, se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a fé que vocês têm. Ainda estão, ainda estão em seus pecados. Neste caso, também os que dormem em Cristo estão perdidos. Se é somente para esta vida, ao versículo 19, se é somente para esta vida, em outra tradução diz, se nós esperamos em Cristo só nessa vida, somos mais miseráveis dentre os homens. Vou ler nessa tradução. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais indignos de compaixão. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dentre aqueles que dormem, o primeiro, visto que a morte veio por meio de um homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois, da mesma forma que em Adão todos morrem, no ungido todos vivificarão, mas cada um por sua vez. Cristo, o primeiro, depois quando ele vier, depois quando ele vier, vai pegando o que lhe pertence, tá vendo? Então virá o fim, quando entregar o reino ao Criador, o Pai, depois de ter destruído todo o domínio e toda a autoridade e todo o poder. Tá vendo? Lembra de Daniel 2:44? Está aqui, para destruir todos os reinos, pois é necessário que ele reine até que seja os seus inimigos postos por debaixo dos seus pés. Agora, olha o 32. Diz assim: se for por mera razão humana que lutei com feras em Éfeso, que ganhei com isso, se os mortos não ressuscitam, não se deixe enganar. As más companhias ou as más conversas corrompe os bons costumes. Tá vendo? Então o que é que nós temos aqui? Nós temos um esclarecimento tremendo, né, da ressurreição e da transformação de corpos. Agora, quando eu disse que lá em Mateus, capítulo 24, versículo 40 e 41, por quê? Porque a gente tem base aqui, irmão. Olha o que está em 2 Coríntios, capítulo 5. Vou estar lendo do versículo 1 em diante para os irmãos ver o tamanho da revelação. Sabendo que se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, temos da parte do Criador um edifício, uma casa eterna no céu, não construída por mão humana. Enquanto isso gememos, desejamos ser revertido da nossa habitação celestial, porque estando vestido e não seremos encontrados nus. Lembra de Apocalipse, a igreja de Laodiceia? Enquanto estamos nessa casa, que é o corpo, nesse corpo, gememos, e nos angustiamos, para não queremos ser despido. Ninguém quer morrer, irmão. Ninguém quer a separação da carne. Ninguém gosta da separação da carne, irmão. Ninguém quer a separação da carne. Tá vendo? Olha o que o texto está revelando. Mas revestidos da nossa habitação celestial. Lembra? Um será tomado e outro será deixado. Para que aquilo que é mortal, a carne, seja absolvido pela vida. Foi o Criador que nos preparou para esse propósito, dando-nos o Espírito como garantia do que está por vir. Portanto, temos sempre confiança e sabemos que enquanto estamos no corpo, que é a carne, estamos longe do Rei, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Temos, pois, confiança e preferimos estar ausente do corpo e habitar com o Rei. Por isso, temos um propósito de lhe agradar,
que esteja no corpo, que se deixe o corpo. Tá vendo? Temos que agradar. Pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal do ungido, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, que seja boa, que seja má. Então aqui a gente vê claramente, se carne e sangue não pode herdar o reino do Criador, se Paulo está dizendo que já queria ser despido desse tabernáculo e se revestir da habitação celestial, o que é que eu entendo? Eu entendo, irmãos, que esse corpo, quando um será tomado e outro será deixado, já vai acontecer no sexto selo. No sexto selo vai acontecer isso, irmão. Por quê? Porque a destruição ela vai vir sobre toda a humanidade, sobre toda a carne. Olha o que diz aqui em 2 Pedro, capítulo de número 3. Vamos estar lendo para os irmãos ver que coisa maravilhosa, irmão. Quando nós medita mais um pouquinho, a gente vê. Olha, o título já diz, a vinda do rei. Amado, esta é agora a segunda carta que escrevo a vocês, embora quero despertar com esta lembrança a sua mente sincera para que vocês se recorde da palavra proferida no passado pelos santos profetas, dos mandamentos do nosso Rei e Salvador, que os apóstolos ensinaram a vocês. Antes de tudo, saiba que, olha o que Pedro está falando aqui, em 2 Pedro capítulo 3, nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombadores, seguindo as suas próprias paixões. Eles dirão, o que houve com a promessa da vinda, desde que os antepassados morreram? Tudo continua como desde o princípio da criação, mas eles deliberadamente se esqueceram de que há muito tempo, pela palavra do Criador, existe o céu e a terra, e esta formada da água, pela água o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Pela mesma palavra, o céu e a terra que agora existe estão reservados para o fogo, guardado para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Não se esqueça disso, amado. Para o rei, um dia é como 1000 anos, Salmo 90, e 1000 anos como um dia. O rei não demora em cumprir a sua promessa, como alguns têm, ou alguns julgam. Lembra? Desde que os pais dormiram, todas as coisas permaneceram como está, né? Então, como aquele povo lá de Corinto estava dizendo que não havia ressurreição dentre os mortos.